Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um dia aí para a gente dar o nosso warm-up de mercado com vocês, onde a gente expressa aqui nossas opiniões, as nossas percepções aí a respeito do dia de mercado, principalmente focando no mercado americano e mercados internacionais e com uma visão aí do que pode acontecer no dia de hoje. Tá, ontem nós tivemos a divulgação da manutenção da taxa de juros do mercado americano, né, da economia americana, que trouxe surpresa para zero pessoas. Né? A gente já estava esperando essa manutenção já, o mercado já havia precificado, né, na própria ferramenta da CME a gente já tinha visto isso, que essa reunião não traria surpresa a respeito de corte, tá? Mas que poderia deixar no ar uma probabilidade de cortes ao longo do ano, né, dependendo das falas que se sucedem sempre após a divulgação da taxa de juros. Né? É, e eu acho que a percepção dos mercados ontem foi de que realmente a gente deve começar a ter cortes realmente só a partir de junho desse ano, tá? O que não é uma notícia muito boa para quem estava aguardando aí com o corte de juros, mas os mercados parecem que reagiram, né, o Nasdaq respondeu bem aí logo após o pronunciamento do Jerome Powell, subiu à noite, estava observando aqui, subiu à noite e também impulsionado um pouco pelos resultados de algumas empresas que saíram ontem à noite depois do pregão, como Tesla, né, é, Microsoft, IBM e teve uma outra que a gente olhou, agora eu não vou me recordar, depois eu dou uma olhada aqui e informo para vocês. Mas enfim, e hoje nós temos Apple, tá, no radar. Hoje a gente tem divulgação de resultados de Apple, tá? E vamos dando uma olhada logo no calendário, porque o calendário hoje está bem importante, por volta das 10h30, tá, daqui a pouquinho já, onde a gente vai ter aqui o PCE, tá? Pedido de seguro-desemprego e PIB, tá? Tudo isso aqui às 10h30, tá? Então é um horário bastante relevante, a gente vai precisar ter bastante atenção, que vai trazer, certamente vai trazer bastante volatilidade. Tá? Esses são os itens importantes aí para o nosso dia. Depois a gente tem aqui pendências de vendas de casa, tá? Que é menos importante, ao meio-dia. Tá? Então a abertura já vai abrir influenciada por esses elementos que vão ser divulgados aqui anteriormente. Tá? Então precisamos ficar bastante atentos aí com picos de volatilidade que possam, né, ser observados. Tá? Isso para o nosso horário de pregão aqui, depois lá às 18h30, a gente tem aqui a divulgação do relatório do Fed, mas aí é menos importante. A gente, essa hora aqui, 18h30, eu espero já estar com o meu dia fechado. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos gráficos, tá? Rapidamente. Como eu falava anteriormente, tá? O Nasdaq vem se recuperando, os mercados vêm dando uma melhorada aí, tá? Muito em função, acho que do esfriamento, né? Ou pelo menos de ter amornado um pouco a questão referente a DeepSeek, que foi o grande catalisador aí de todas as atenções aí no começo da semana. A gente dá uma olhada no mapa de calor aqui e a gente vê ainda a NVIDIA sofrendo 0,5%, que dependendo da abertura do mercado isso aqui pode ser revertido rapidamente, mas a gente já vê outras ações do setor de tecnologia andando bem aqui, como Broadcom, tá? A própria AMD já está andando bem, tá? Isso em pré-market. Tesla também andando bem aqui, ó, com 262, tá? O que nos surpreende negativamente é que a Microsoft, que após a divulgação do resultado de ontem, no pós-market ela já caiu e agora no pré ela vai acumulando 4,30 aí só para hoje. Tá? Teve seu resultado divulgado ontem aí também. Acho que essa era a quarta empresa que faltou divulgar, faltou eu comentar com vocês. Tá? Temos Meta andando bem, Google andando bem, Oracle andando bem. Tá? Então, acho que NVIDIA aqui é a surpresa negativa por enquanto. Microsoft, em função do resultado de ontem, não está bem no momento. Né? Não acredito que tem uma muralha enorme para subir de 4,30, né? Depois na pós-abertura. Então vamos aguardar e ficar de olho aí na Microsoft, tá, no pregão de hoje. Então,
Esse é o recado aí das ações. Mercados asiáticos, tá, na China continuam fechados por conta do feriado lá, tá, ainda sem movimentação, tá, então nada a fazer. Tá. Japão, bem lateral, tá, subiu um pouco aí durante a noite, tá, a nossa noite, né, subiu um pouco aí durante a madrugada e agora deu uma lateralizada, obviamente por conta de horário também, né? O horário principal para lá é realmente o começo da nossa noite aqui. Então andou bem no que podia, agora estabilizou aí em uma lateralização, tá? O VIX vem caindo, tá? Já vem para a faixa de 16, tá? Como eu havia falado para vocês, VIX é a faixa de 20, não se preocupe, ele está 16, está mais ou menos sob controle. Dólar levemente, né, em alta, 0,07, bem estável, mas se a gente pega e olha graficamente, a gente vê que a gente está trabalhando, né, dentro de um determinado range aqui nesse dólar, tá? Então, dólar sem uma direção muito bem definida. Parece que, né, a gente pode ter uma tendência de alta, porém os indicadores aqui já vão dando uma demonstração de um pouquinho de cansaço aí nessa alta. A Europa vai andando bem, Reino Unido andando bem, ó, tá? Reino Unido andando bem, tá? Abriu bem forte, tá, pessoal? Abriu e subiu direto, tá? Abertura de lá por volta daqui das nossas 4h30, 5 horas da manhã, tá? Então abriu bem forte. GR40, que é o queridinho aí de quem gosta de operar cedo, tá? Já pagou, tá? Já pagou bem aí para quem acordou cedo, já foi bem recompensado, pelo menos com duas entradas aí, tá? Uma logo na abertura aqui que levou ele lá em cima, recuou, fez uma rejeição da média de 80 e nos presenteou com uma outra entrada aqui até o topo anterior, que já pagou o dia aí de quem apostou no GER, tá? Quem acordou cedinho aí para entrar com o GER. Nasdaq a gente estava na tela, tá? Nasdaq, vamos ter que aguardar aí as notícias aí às 10h30, daqui a pouquinho, né? O Nasdaq tem dado, né, uns movimentos bons, né, movimentos bem explosivos aí, em função de toda essa movimentação em cima das big techs, visto que o Nasdaq ele tem um peso muito grande, né, dessas empresas, então ele reage muito, tanto positivo quanto negativamente, a essas variações, a essas notícias aí de big techs. Tá? O S&P vai na mesma batida mais ou menos do Nasdaq, parece até o mesmo gráfico, né? Se a gente olha aqui, de repente parece até o mesmo gráfico, tá? Criptos hoje vão dando uma retomada, tá? A gente vê aqui o cap se mantendo na faixa de 3 trilhões, tá, e meio de dólares, tá? O que é importante. É importante a gente ver essa recuperação aqui do cap, tá? Se a gente pega um gráfico um pouquinho mais longo, né, como uns 60 minutos, a gente vê que recentemente esse market cap chegou a vir aqui, ó, a 3,25 trilhões, tá? E voltou para casa de 3,5. Tá? O que isso quer dizer, gente? A grosso modo, o que isso quer dizer? É o dinheiro voltando para a cripto, né? O dinheiro retomando o caminho das criptos. Esse índice aqui, ele mede o tamanho de mercado, tá? Em dólar, tá? Em trilhões de dólares, o tamanho de mercado das criptos, tá? Como um todo. Então, a gente chegou a ter um declínio aqui, ó, da ordem de da ordem de 8%, tá? 8% em 12 dias, 13 barras, né? Em 12 horas, tá? Olha só como é que é a volatilidade da cripto, tá? Em 12 horas, aproximadamente, a gente teve um declínio de 8%, tá? E agora, após isso, a gente demorou um pouco mais, obviamente, né? Demoramos 3 dias e ainda não retomamos o patamar anterior, tá? Mas já subimos 7,90 daquele fundo marcado aqui, no pior cenário que teve o market cap de cripto, que foi aqui no dia 27 de janeiro, aí, tá? Por volta das 4 da manhã, onde a gente chegou a 3,25 trilhões. Então, o que isso quer dizer? Em termos práticos, tá? Demonstra que a força das criptos voltaram, tá? A gente percebe isso com todo mundo andando bem, Litecoin aqui hoje superando aqui, ó, 12,20, andando muito bem, tá?
excelente desempenho. A AVE, que andou apanhando aí nos últimos dias, já vai subindo 5,24. Bitcoin subindo 1%, está querendo retomar aí já a casa dos 105. Já chegamos a bater 105 aí no dia de hoje. Tá? O Bitcoin que expressa muito bem, espelha muito bem aquela perda que a gente acabou de ver no índice de cripto, né, o total, até por conta da dominância do Bitcoin no mercado de cripto, né, que passa dos 50%. Então, a gente vê que o Bitcoin sofre, o índice vai sofrer junto e as outras moedas também vão acompanhar. O Bitcoin sobe, o índice sobe junto e as outras moedas vão acompanhar. Essa Litecoin aqui hoje realmente me chamou a atenção. Depois acho que vale a pena, pessoal, dar uma pesquisada, ver se teve alguma notícia, alguma coisa para impulsionar, porque está bem fora da curva, está 12% de alta, está bem fora da curva. Eu já comentei aqui, eu sei que tem algumas criptos que estão pedindo lançamentos de ETFs, tá? E isso eu acho que pode impulsionar ainda mais esse mercado, porque através dos ETFs a gente tem a possibilidade de institucionais aí estarem se posicionando. Tá? Tem uma notícia aqui, parece que vai falar de Litecoin. Tá? Aqui, ó. Vale a pena dar uma lida aqui depois, tá? No próprio TradingView, acho que vale a pena dar uma lida, tá? Para tentar entender aí a Litecoin, tá? Tentar entender aí a Litecoin com aqui, ó. Ah, olha aqui o que eu falei, ó. Otimismo em relação à possível aprovação de um fundo negociado em bolsa ETF de Litecoin nos Estados Unidos alimenta essa tendência, tá? Então, tá explicado o que eu falei. Correlacionem, pesquisem ETFs correlacionados às criptos, tá? Porque esse é o caminho para vocês encontrarem boas oportunidades. Já falei isso aqui nos nossos vídeos 2, 3 vezes, porque dá respaldo quando uma determinada cripto consegue uma ETF, porque os grandes fundos, os grandes investidores começam a conseguir se posicionar nela. Tá? Então, fica a dica. Tá? O ouro andou bem legal, tá? Bem legal. Que a gente vê aqui dia 30, ó, foi daqui, ó. Aqui, ó. A partir das 20 horas, esse gráfico de 1 hora, mas se a gente vai nos 5 minutos, a gente tem uma dimensão muito, muito bacana de como a abertura de Europa, ó, aqui foi o início, né, de ontem, ainda no dia 29, mas a gente vê que como com a abertura de mercado europeu aqui, na pré-abertura e na abertura, o ouro começou a andar muito bem. Galera que opera ouro aí hoje já está feliz da vida, talvez já está até com uma grana no bolso. Então, tem alguns ativos, pessoal, que é para ficar de olho, quem opera de manhã cedo, porque tem alguma outra atividade, alguma coisa. Eu gosto muito do ouro, do GER, tá? À noite, o SDJPY, o áudio USD, são ativos que sempre dão alegrias. Tá? Vamos dar uma olhada no nosso petróleo aqui, Brent, que também hoje marcou aqui, ó, um fundo aqui pelo 15 minutos e vem se recuperando, bateu na média de 80, normal dar essa lateralizadazinha aqui, tá? Mas a expectativa aí é que o nosso amigo Brent possa vir a seguir rompendo para cima aqui, tá? Até porque a gente vê que essa correção de venda aqui já chegou no seu ponto, tá? E que tende a jogar lá para cima. E a gente vê aqui, ó, o estocástico em níveis crescentes, tá? E o fundo bastante crescente, tá? O que nos indica que não devemos perder essas mínimas aqui, até porque ela vai sendo rompida nesse momento, tá? Provavelmente vai ser rompida aqui nesse candle, tá? O final desse candle, o que valida essa mínima aqui como um ponto de suporte, tá? Que não deve ser perdido para não descaracterizar a tendência de alta apresentada. Então, o Brent bem bonito aí para pegar, vai encarar uma zona de resistência aqui, tá? Até o 77,316, 77,31 aí, né? Em 2 casas decimais, vai encarar uma área de resistênciazinha, mas a gente vê que pelo gráfico de 15 minutos, se ele passar dessa resistência, ele vai ter alvos lá para cima, já para casa do 79, tá? Então, pode ser que o Brent hoje venha a dar uma alegria aí para quem gosta de operar ele, ó. Olha como é que tá bonito aí o Brent, vai subindo bem agora. Então acho que vale a pena ficar com atenção nele, tá? Os pares de moeda, vamos dar uma olhada nos pares. Nosso euro, tá?
para baixo, né? A gente pode ver aí, a gente abriu ainda dentro de um bloco aqui de lateralização, perdemos aqui, ó, 6 da manhã, uma pancada aqui, ó, no euro, lateralizou outra pancada, tá? Então, coisa tá feia aí para o euro, tá? Pode vir aqui nessa região aqui, ó, você vê aqui, ó, uma área, né, no gráfico de 15 minutos que pode voltar a ser testada, tá? E um reteste aqui com um padrão de reversão vai jogar ele lá embaixo, tá? Vai jogar ele lá para baixo, vai depender muito de como o mercado vai reagir às notícias que a gente tem por hoje, tá? Nosso áudio SD que eu falei aí à noite, áudio SD eu estava falando com o pessoal ontem aí ao vivo e a gente pegou uma entrada bacana aqui, uma possibilidade de entrada bacana aqui que durante a noite ela desenvolveu muito bem. Então é aquilo que eu falo, esses ativos do pessoal que opera à noite, mercados asiáticos, né, e mercado lá do outro lado do mundo, tem essa vantagem, tem essa característica. Você fica aqui posicionado até um determinado ponto e depois, se você já tiver batido uma parcial, alguma coisa assim, você tem a oportunidade de botar no break-even e definir um alvo. Tá? Aqui no caso, ó, quando a gente estava falando, o mercado estava por aqui. Tá? Se eu tivesse que definir um alvo aqui para ir dormir, a hora que ele rompe essa média de 80, meia-noite e meia, eu quero ir dormir e deixar a operação rolando. Eu defino o alvo aqui, mais ou menos essa região aqui, ó, que é uma região de fundo anterior, e onde eu vejo esses pavios aqui muito grandes, aqui, ó, essas sombras inferiores aqui muito grandes, que isso é uma zona de rejeição anterior, que provavelmente vai gerar rejeição aqui também. Então, se eu boto um alvo aqui, eu estou muito bem servido, tá? Com esse lote aí residual que eu vou deixar depois de ter batido uma parcial na minha operação. Então, excelente operação aí comentada ontem, tá? No áudio SD. Quem pegou, botou um lucraço aí no bolso. O SDJPY, tá? Ontem, tá aqui, ó, ontem, também acompanhou essa queda aí, ó, o dólar ficou bem fraco aí, tá? Frente ao JPY, né? Agora, em questão de horário, lateralizou e já vai perdendo força novamente aí, com a proximidade aí da abertura do mercado americano, vai demonstrando uma perda de força e confirmação na perda de força. O nosso amigo aqui que gosta de nos dar uma direção aqui se o mercado está tomador de risco ou não, tá? Ele tinha rompido o áudio JPY, ele tinha rompido aqui uma LTB anterior, tá? Lateralizou e agora, próximo das notícias e próximo do horário, também vai caindo, próximo do horário de abertura do mercado americano. Então, seguimos mais conservadores. Ele pode muito bem vir aqui fazer um fundo duplo para depois voltar a subir, tá? Visto que essa zona aqui é uma zona de resistência que deve ser uma boa suporte, desculpa, que deve ser um bom suporte aí, já funcionou como suporte anteriormente, agora se rompido joga lá para baixo, tá? Então temos que prestar atenção. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso, tá? Hoje já é quinta-feira, então estamos já para a segunda metade da semana. Cuidado aí com os seus trades, atenção nos horários das notícias. Bons trades a todos, tá? Muito bom dia e a gente se vê amanhã. Um abraço para todos aí, tudo de bom para vocês.